Você sabia que as missões transculturais têm origem na própria natureza do nosso Deus? É sobre isso que iremos falar no nosso programa de hoje, EBD Comentado Online, edição Adultos. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria, satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A lição que nós vamos estudar hoje é uma lição que está aí dentro desse quarto trimestre de 2023, Lições Bíblicas Adultos, CPAD, que tem o tema, a revista, Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E a lição de hoje é a lição de número 2, 8 de outubro de 2023, com o tema Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Nesse momento nós vamos fazer uma oração. Essa não é a oração onde eu apresento as causas da mão do Senhor, que vocês colocam aqui no canal, mas é uma oração para darmos início ao programa. No momento que eu estou gravando essa aula está sendo gravada no dia 20 de setembro de 2023. Você vê aí a antecedência da aula. Essa aula vai ser ministrada só no dia 8 de outubro, então eu estou gravando essa aula com uma boa antecedência e ela vai para o ar no dia 21 de setembro de 2023, nesse caso. Eu estou com um pouquinho, com uma afta, né, na minha língua, então eu estou com um pouquinho de dificuldade para falar, mas eu não vou deixar de gravar essa aula. Então, se você, durante a aula, perceber, é por causa disso. Mas vamos orar. Quando você assistir essa aula, no dia 8 do 10, ou na semana, eu já vou estar bom, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por essa rica oportunidade de estar aqui mais uma vez para gravar, Senhor, essa aula, esse programa. Peço ao Senhor que ilumine a minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática tudo aquilo que vamos aprender aqui nesta oportunidade. Tira todas as distrações, todos os impedimentos, para que possamos ter uma aula, Senhor querido, produtiva, uma aula proveitosa, em nome de Jesus. Bom, texto áureo, está em Gênesis 17:4. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Gênesis 17:4. Verdade prática, o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Então, qual é a motivação minha e sua para pregar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus, discipular vidas, ensinar alunos, porque tem a ver também com a questão do discipulado, o amor de Deus. Leitura bíblica em classe está em Gênesis 12, do 1 ao 3, 17, do 1 ao 8, e eu explico essa leitura em classe no programa Entendes Tu que Lês? Um programa onde eu leio o texto, explico o texto e tiramos as lições do texto com o tema Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Não deixe de assistir esse programa. Caso você ainda não tenha assistido, agora assista a aula, depois assista o programa, para que você possa ter uma noção completa do que tem, do que está sendo ensinado nesses textos. Qual é a palavra-chave da nossa lição? Transcultural. Uma missão fora da nossa cultura. Bom, eu queria apenas, geralmente eu deixo os testemunhos para o final, mas hoje eu queria apenas fazer menção que na aula de número 13, no encerramento do trimestre, eu dei uma palavra para os professores e alguns professores vieram no comentário, eu não vou colocar os comentários aqui, mas alguns professores vieram e disseram assim: pastor, eu estava pensando em desistir, mas diante esta palavra que o Senhor está dando, eu não vou mais conversar com meu pastor, eu não vou mais desistir de ser professor. Então, em nome de Jesus, irmãos, não desistam. Vamos em frente. Eu sei que é difícil. Tem pessoas que dão, às vezes, aula, às vezes aparece um aluno. Eu, no Dia Nacional da Escola Dominical, comemorado no terceiro domingo de setembro, eu estive participando de um evento. No sábado, eu participei de um evento dando uma palestra. No domingo, dei aula de escola dominical numa igreja. E à noite, fiz um encerramento
em outra igreja, e eu vou falar disso no final dessa aula, e lá eu ouvi uma professora de crianças dizer assim, às vezes eu venho para dar aula e às vezes tendo um aluno eu dou aula, e quando não tenho aluno eu vou para a classe das irmãs aprender a palavra de Deus. Então mesmo com apenas um aluno ela dá aula. Então eu sei que tem gente falando aqui no canal, pastor, às vezes é um aluno para eu dar aula. Ter aula, quem sabe esse aluno não vai ser aí um homem, uma mulher a qual o Senhor há de usar muito nessa terra. Não desista, não parem, vamos em frente para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos para o nosso plano de aula, queridos professores ou professoras. Nesta lição vamos estudar o desafio missionário de apresentar o Evangelho a outras culturas. A maneira como vemos Deus se revelar em sua palavra nos permite afirmar que Deus se relaciona com o ser humano. Então, Deus sempre quis relacionamento com o ser humano. Isso aí é indiscutível. Dessa forma, a missão transcultural é uma obra de relacionamento. Num primeiro momento, com o desconhecido. Missão transcultural é uma obra de relacionamento em primeiro momento com o desconhecido. Isso requer empatia. Você precisa ter sentimento de empatia, de amor, tá? Boa vontade, muito amor de Deus derramado no coração do missionário. Só é possível fazer missões transculturais tendo como fundamento o amor de Deus. Eu queria, inclusive, apresentar a vocês, porque quando diz aqui, ó, isso requer empatia, boa vontade, muito amor de Deus derramado no coração do missionário. Só é possível fazer missões transculturais tendo como fundamento o amor de Deus. Então eu quero apresentar para vocês aqui, tá? Eu tô aqui dentro do Instagram do pastor Laércio Fernandes. Eu conheço ele pessoalmente. Esse pastor, ele até congregou no ministério no qual eu fiz parte também durante alguns anos. Depois ele já não estava mais lá, com certeza. Quando eu fui para lá, ele já não estava mais lá, mas sempre foi muito bem querido. E eu acompanho o pastor Laércio porque tem quase 5 anos que ele foi para a Bolívia. Então basta você procurar aí no Instagram, pastor Laércio, Laércio Fernandes. Eu vou botar um pedacinho do vídeo aqui, que ele fala um pouquinho sobre a obra missionária. Ouça bem aqui. Falando por aqui umas palavras para vocês que vão ver certamente esse vídeo em outro momento. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 e o versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E na obra missionária, as investidas, os embates, os levantes do inimigo contra a obra de Deus em qualquer lugar do mundo, nunca cessam, nunca param, né? E quando digo que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode impedir a marcha da igreja, nem o mover de Deus entre as nações. Temos vivido isso aqui em Bolívia, já há quase 5 anos, e estamos aqui, seguimos a nossa marcha com a construção do templo. Muitos de vocês acompanham a nossa história desde quando chegamos aqui. Começamos do nada, numa região onde não tinha a presença de uma igreja estabelecida, e Deus foi nos dando graça, foi nos dando estratégia. Era tudo novo, era tudo diferente, mas Deus tem nos dado vitória, né? Temos visto a boa mão de Deus sobre nós. Ele nos deu vitória na compra de um terreno com a ajuda de pessoas de várias partes do Brasil, do Ceará, do Rio Grande do Norte, do Rio de Janeiro e muita gente de outros lugares. Um abraço, pastor Elton, Deus abençoe, queridão. E graças a Deus, meus irmãos, compramos o terreno no final de outubro do ano passado e já pela fé começamos a construção no final do mês de janeiro desse ano. E eu já estou aqui dentro da estrutura do templo, não é? Um templo de 9,5 por 18, vocês podem ver aí mais ou menos, já está totalmente coberto, graças a Deus por isso. E estamos trabalhando agora na parte dos banheiros atrás, uma laje que a gente vai ter para a cozinha, umas salas para as crianças e uma outra sala também de multiuso. Os irmãos estão trabalhando aqui arduamente, aí tem o irmão Joel por ali, já tem vários, aqui chamamos puntales, essas ferramentas, as louças do banheiro, madeira, ferro que a gente já comprou hoje também. Ali está o púlpito da igreja. Eu vou deixar passando um pouquinho enquanto tá passando aí para vocês aí, só para vocês poderem ter essa ideia.
Então o pastor Laércio está há quase 5 anos na Bolívia. Ele tinha um cargo como gerente de banco num estado do Brasil. Nesse momento ele já não estava mais no Rio de Janeiro. Se não me falha a memória, a cidade dele é Mossoró. E ele estava lá. E aí ele é enviado para a Bolívia. E logo depois começou a pandemia. Ele começou essa obra em nome de Jesus do zero. Não tinha templo, não tinha ninguém. Começou por uma família. E olha o que Deus está fazendo, irmãos. Olha o que Deus faz. Do zero. Então, eu estou mostrando. Ele nem sabe que eu estou mostrando esse vídeo aqui no canal. Depois ele vai saber, porque provavelmente eu vou mandar para ele. Mas ele nem sabia. Um dia antes ou 2 dias antes, ele me mandou esse vídeo, o link do Instagram com esse vídeo. E aí me veio o desejo, já tinha tido vontade de mostrar o Instagram dele. Mas quando me veio esse vídeo, aí confirmou realmente. Então tá aí uma obra sendo realizada. Olha o tamanho do templo, irmãos. Às vezes a gente aqui no Brasil, num local, às vezes maior dificuldade para conseguir construir alguma coisa, né? Mas olha o que Deus está fazendo. Então, nós precisamos ter amor no coração. Ele sai do local dele, deixa o cargo de gerente de banco, vai com a esposa, seus 2 filhos, Davi e Letícia, e lá está fazendo missão na Bolívia, começando do zero. Abriu mão de um emprego estável, pediu conta, Deus o enviou. Preste atenção nisso. Do que Deus está fazendo aqui em Bolívia. Tenho testemunhos de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então também uma palavra de gratidão a vocês que oram por nós. Vamos completar agora em dezembro, no iniciozinho de dezembro, 5 anos que estamos aqui na Bolívia. E o tempo aparentemente é rápido para algumas pessoas, para outras ela já é mais dificultosa. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, preste atenção, tá aqui, ó. Você também pode fazer missões conosco. Se você pode só em oração, amém. Mas se você pode contribuir, tá aqui o Pix. Faça o Pix, envia o recurso. Olha, você tá vendo aí, tô demonstrando para você visivelmente uma obra que começou do zero, sem ninguém. Foi lá e fundou, começou uma obra, começou uma igreja. Não é aquela questão de ter na rua 5 igrejas. Olha o tamanho, olha aí aparecendo para vocês. 5 igrejas, e aí vai mais uma, na mesma rua, aí fica trocando membros, sai daqui, vai para lá, sai de lá, para lá. Não, aí não, ele começou do zero, tá aí essa obra sendo realizada. Então, acesse, passe a acompanhar o pastor Laércio Fernandes, passe a acompanhar a obra que está sendo realizada, contribua com oração, se você puder contribuir com recurso, contribua. Ele não me pediu isso, ele nem sabe que eu estou fazendo isso, mas irmãos, é colaboração. Meu coração, se o Senhor tocar, eu vou fazer. Então tá aí essa grande obra, pastor Laércio Fernandes, tá aí, ó, várias imagens, várias coisas. Se você procurar no Instagram dele, você vai encontrar a história completa aí, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos adiante, então, em nome de Jesus. Comentarista da lição, pastor Wagner Gabi, nos fornece... Deixa eu colocar aqui o seguinte para entendermos o tema dessa lição. Vamos lá? Objetivos da lição: explicar a natureza missionária de Deus. 2. Enfatizar o amor de Deus como princípio fundamental da redenção. 3. Estabelecer a visão bíblica transcultural da missão. Então, não esqueça aí, tá bom? De estar se inscrevendo no canal, é importante. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então, nós estamos aí, tá? Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Deixa o like, deixa o seu comentário também. É muito importante, tá bom? Que Deus possa continuar abençoando. Vamos para a nossa introdução? A palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Mostrei aqui um exemplo claro, tá? Isso implica interação com todos os grupos étnicos da Terra, com os diferentes aspectos da vida das pessoas. Na Bolívia,
hábitos, coisas totalmente diferentes das nossas. Na lição dessa semana, veremos que Deus escolheu uma família para, por meio dela, alcançar todas as famílias da terra. Esse processo deu por Abraão, sua família, a nação de Israel, a pessoa de Jesus e, finalmente, a igreja. Então, olha como começa. Deus escolhe Abraão, segue por sua família, dá continuidade pela nação, avança até Jesus e chega até a igreja. Assim contemplaremos a natureza missionária de Deus, bem como o caráter do seu amor, com a base de toda a prática missionária dos cristãos. Tópico 1. A natureza missionária de Deus. 1. A natureza missionária de Deus no chamado de Abrão. Gênesis 12, do 1 ao 3. Eu estou tratando disso aí, você sabe, no Entendes Tu Que Lês, eu explico melhor, tá? Com mais detalhes sobre esse texto. A expressão sai da terra, sai da tua terra, revela uma ordem e um chamado de Deus para Abrão ir a um lugar que, a princípio, ele não conhecia. Isso está em Hebreus 11, 8. O Deus que chama é o mesmo Deus que ordena. Deus chamou, mas ao mesmo tempo ele está ordenando. De nada adianta declararmos que temos um chamado se não estamos dispostos a obedecer à ordem de Deus. Você tem um chamado? Eu tenho um chamado? Estamos dispostos a obedecer à ordem de Deus? Se não obedecermos, de nada adianta estar com esse chamado de Deus. Junto com essa ordem veio uma promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. Aprendemos que só desfrutam da promessa aqueles que estão dispostos a obedecer à ordem de Deus. Se Abraão não sai da sua terra, do meio da sua parentela, para a terra que o Senhor ia mostrar, a promessa não ia se cumprir na vida de Abraão. Mas Deus é um Deus que cumpre a sua vontade. Então, se você não quer, Deus vai fazer de outra forma. Aquilo que era para você fazer, Deus quer com você. Mas Deus pode levantar outras pessoas para fazer o que Ele quer fazer. Então, entenda isso. Precisa obedecer à ordem de Deus. Essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão. Nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve que essa bênção refere-se ao Evangelho, revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, descendente legítimo de Abraão. Gálatas 3, 8 e 16. Vamos ler? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, chegaria o Evangelho para nós que não somos judeus, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Aí talvez você diga assim, pastor, mas como é que ele está anunciando o Evangelho no Antigo Testamento? Era uma boa nova. Ele estava dizendo, já era o prenúncio, né? Já estava anunciando lá no Antigo Testamento o que seria feito em Cristo Jesus. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, a sua descendência. Não diz, e as posteridades como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é quem? Cristo. Então, através de Cristo, todos nós somos abençoados. Mas tudo começa em quem? Em Abrão. Assim, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro. Gálatas 3,16, 4,4. Por isso, podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. Foi Deus quem se revelou a Abrão para chamá-lo no meio de um povo que não o servia, no meio de um povo que o desconhecia, mas que o Senhor o chama para fazer uma grande obra. Qual é a lição principal que nós temos aqui nesse primeiro ponto? A ordem a Abrão e a promessa de bênção a todas as famílias da terra estão ligadas ao Evangelho de Jesus. As missões transculturais têm sua origem na natureza missionária de Deus, que providenciou a salvação para o mundo por meio de uma família. Gálatas 3, 8, 16 e Gálatas 4, 4. Vamos para o segundo ponto. A missão como atividade de Deus no mundo. Para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez na sua palavra. O que é voltar? Vamos lá no Antigo Testamento, dar uma observada. O capítulo 17, que também é explicado aqui no Entendes Tu Que Lês, do 1 ao 8, tá bom? De Gênesis, nos mostra o Deus soberano e excelso, que se relaciona como um ser humano limitado. Então, como é que Deus, sendo o criador do céu e da terra, todo-poderoso, quer se relacionar com um ser humano como eu, como você? Ele quer. É a vontade dele. É o amor dele. Ele tem tanto zelo pela sua promessa que trocou o nome de Abraão para Abraão, a fim de reafirmar sua aliança.
Então Deus vai lá e troca. Você não vai chamar mais Abrão, você vai chamar Abraão, tá? Que transcederia ao cumprimento geográfico da promessa. Gênesis 12:1, conferir com Gênesis 17:5 e 8. Aqui fica clara a missão como atividade de Deus no mundo. Então Deus está chamando. Não vai ficar só em você. Vai se estender. Ele mesmo, e não outro, é o maior protagonista das atividades missionárias. Deus age no mundo pela sua graça, a fim de reconciliá-lo consigo mesmo. 2 Coríntios 5,19, olha o que diz. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Iniciativa de Deus, Pai. Ele que foi ofendido, mas ele quer reconciliar, ele dá um meio para essa reconciliação. Não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Presta atenção nisso aqui que eu vou falar. Quando Adão e Eva pecam, eles estão sentenciados à morte. Morte física e espiritual que aconteceu no mesmo momento. A morte física que viria tempos depois, anos depois. E a morte eterna, se partissem sem o Senhor, Cristo. Muito bem. Aí eu sei que você vai falar, pastor, mas peraí, sem Cristo, naquele tempo Cristo nem tinha vindo. Mas Deus, que é ofendido, ele deu um crédito antecipado para que todo aquele que crê nas suas palavras, aqueles que criam, obedeciam. Então, por causa da obediência, não era por causa das obras, mas por causa da fé que eles tinham, e a obediência era consequência dessa fé, Cristo, quando veio, ele deu também salvação a esses que creram no Antigo Testamento. A salvação sempre foi através da graça por meio da fé. Nunca foi por obras. Entenda isso. Sempre foi. Só que quando Adão e Eva pecam, eles estão sentenciados. O que Deus podia fazer? Imputar sobre eles o que eles mereciam. Mas não. Deus tem um plano de salvação. Que coisa linda. Aqui está a glória mais excelsa do Evangelho. O justo justifica o injusto, sem deixar de ser justo pela imputação da justiça do justo ao injusto. Em Cristo, nós recebemos a imputação da sua justiça. É como um crédito que foi colocado, um pagamento que veio creditado para a nossa vida, para que nós não estejamos mais culpados diante do tribunal de Deus. Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O grande acusador nunca poderá, Satanás, nunca poderá encontrar um fundamento pelo qual possa fazer o Deus justo se voltar contra nós, pois todos os nossos pecados em Cristo foram separados de nós para sempre pela cruz. Então, através de Jesus morrer na cruz, os nossos pecados foram imputados sobre ele, o castigo que nos traz a paz, mas ele imputou sobre nós a sua justiça. Por isso, o nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. Qual é a lição principal aqui? A missão é a atividade de Deus no mundo, conforme revelado em Gênesis 17. Deus soberano reafirma sua aliança com Abraão, mostrando que ele é o principal protagonista da missão, agindo para reconciliar o mundo consigo mesmo. Nosso modelo missionário é quem? Deus, 2 Coríntios 5,19. O nosso modelo missionário, agora, vamos lá. O modelo missionário básico de que dispomos para a igreja na atualidade não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja, nem em projetos contemporâneos de pessoas com feitos notáveis. Então, você vê que a lição ela vai dando uma continuidade, tá? Ela termina aqui falando sobre o nosso modelo missionário é Deus, e agora vai explicar esse modelo missionário. E está mostrando que, apesar da importância de cada missionário da história, não é eles que são o modelo. Não é ele que nós vamos seguir a princípio, mas é o próprio Deus. Certamente que os modelos de hoje e do passado merecem nossa atenção a fim de ampliar nossa visão missionária. Vê exemplos, está aí. O pastor Laércio Fernandes, como eu mostrei para vocês. Uma pessoa que sai do seu local, pega a sua esposa, pega seus filhos pequenos. Eles eram pequenos. Se não me falha a memória, hoje estão com 12, 13 anos. Mas há 5 anos atrás, um estava com 7 e outro estava com 6. 12, tá? 12, um tá com 12, então menos 5, 7. E outro tá com 13, 8. Um tinha 7, outro tinha 8, melhor dizendo. E aí, vai para uma terra desconhecida para começar do zero. Somente o amor de Deus no coração para fazer isso. Certamente que os modelos de hoje e do passado merecem nossa atenção a fim de ampliar nossa visão missionária, principalmente na aplicação das missões transculturais. Ele conta
em um de seus relatos, pastor Laércio Fernandes, que durante a pandemia houve um momento que acabou todos os recursos. E ele dobrou o joelho com a família e foi orar ao Senhor. Senhor, o que a gente vai fazer? E Deus enviou uma picape cheia de compras, com recurso financeiro também, dinheiro em mãos, e foi lá, sem ele falar nada com ninguém. Ele só falou com Deus que o enviou para a missão. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando Deus manda, ele garante. O grande problema é que tem pessoas dizendo que Deus mandou quando Deus não mandou. Então Deus não vai só... Ah, pastor, mas é uma boa obra, não está fazendo uma boa coisa, mas Deus só tem compromisso com aquilo que ele quer fazer. Entenda uma coisa, não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Você pode até estar fazendo uma coisa boa aos seus olhos, aos olhos das outras pessoas, mas a pergunta é, Deus te mandou? Porque se ele te mandar, ele vai te garantir. Mas se ele não te mandar, ele não vai te garantir. Você vai estar por sua conta, com seus recursos, com a sua maneira. E aí a coisa não vai funcionar como deve funcionar. Então ele foi por ordem de Deus e clamou, Deus do céu, Senhor, o que eu vou fazer? Eu preciso de socorro. E aí o que Deus fez? Deus envia o socorro, porque o nosso Deus é o Deus de providência. É por isso que eu e você temos que andar de acordo com a vontade de Deus. Se Deus nos chamou para uma obra, ele vai garantir, ele vai enviar os recursos, ele vai mandar a provisão, ele vai dar, de alguma maneira, uma forma para que nós tenhamos um escape. Certo? Então, nós temos consideração por cada missionário do passado e dos dias atuais, porém, a nossa visão missionária ela começa no próprio Deus. Contudo, nosso principal modelo de missões revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária nos é demonstrada no Antigo Testamento. Está em Gênesis 3:9, Isaías 55:4. Trataremos isso na lição 3, missões transculturais no Antigo Testamento. Então não vou ampliar aqui, tá? Gênesis 3:9, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? Olha a pergunta de Deus. É fácil imaginar-se a doçura da voz divina quando ecoou através das árvores na quietude da tarde, chamando, onde estás? É claro que Deus sabia onde estavam o homem e a mulher. Ele é onisciente. Mas apelava para eles procurando com ternura e amor obter uma reação favorável. Como ele também procurou obter uma reação favorável de quem? Caim. Ele teve essa reação favorável? Não, mas Deus deu oportunidade para ele. Ele procurou levar os transgressores gentilmente até a plena convicção dos seus pecados. Foi isso que Deus tentou fazer com Caim também. Mas Caim não aceitou. Embora a justiça estivesse ditando o procedimento, Deus é um Deus justo, a misericórdia era quem dirigia. Então era a misericórdia que dirigia. O juiz daria a decisão e pronunciaria a sentença. Mas ele faria isso com misericórdia. Não só com justiça, mas com misericórdia. Uma grande dificuldade que eu e você temos é de entender como é que Deus pode ser justo e amoroso ao mesmo tempo. Deus, ele é equilibrado, ele é justo, amoroso, santo, misericordioso, bondoso, tudo ao mesmo tempo, sem desfavorecer nenhuma parte, soberano, tudo ao mesmo tempo. Qual é a lição principal aqui? O modelo missionário primordial não se baseia em figuras ou feitos notáveis, mas em Deus, cuja natureza missionária é evidenciada no Antigo Testamento. Está em Gênesis 3:9, Isaías 55:4. Sinopse do tópico 1. Deus é o modelo missionário da igreja que pode ser observado a partir da eleição de uma família para alcançar todas as famílias da Terra. Deus chama essa família. Bom, você pode baixar gratuitamente os PDFs do canal, ainda na aba Comunidade, ainda nesse trimestre. Você vai clicar no link que está na descrição escrito aba Comunidade, você vai para a aba Comunidade, chega lá, você vai ter que procurar a publicação que você quer. Às vezes vai passar 10, 15, 20, dependendo do tempo, pode passar muito mais, tá? Não tem jeito. Ainda tá na aba Comunidade. Você vai clicar lá e de lá você vai ser levado para o meu site. E no meu site você vai descer a página quase até o final e você vai poder baixar. Só que tem uma novidade agora também. Eu estou no Telegram e lá eu também estou colocando o link para você clicar e ir para o meu site. Então agora estamos também no Telegram. Pastor Mário Luna Oficial. Preste atenção. Participe do canal do Pastor Mário Luna no Telegram. Se você ainda não tem no seu celular, baixe o aplicativo do Telegram em sua loja de aplicativos e tenha acesso aos links dos PDFs gratuitos aqui do canal. O link do canal no Telegram está logo no início na descrição desse vídeo.
Se você estiver na TV, leia o QR Code na tela. Aguardamos vocês lá. Então, e aí eu tô abrindo o canal do Telegram aqui para você, para mostrar para você. E vou mostrar para você, por exemplo, ó, a lição de número 1 tá aqui. Como é que você faz? Ó, tá vendo? Você vai clicar aqui. Pastor, mas por que o senhor não coloca diretamente o PDF aqui? Porque nós temos os membros do canal que semeiam no meu Ministério de Ensino. Se eu vier aqui no Telegram e colocar o PDF para vocês diretamente aqui, eu tô sendo injusto com eles. Porque eles assinaram para ter tudo no único lugar e poder baixar sem precisar ir no meu site. Então vocês continuam precisando ir no meu site. Mas agora ficou mais fácil, porque aqui no Telegram, basta que vocês vão também na parte de pesquisa, e se você vier aqui e pesquisar o nome da lição, o início, a grande comissão, vai aparecer tanto a aula como o Entende Tu que Lês, porque todos os dois têm o mesmo título nesse caso. Então eu vou clicar aqui só para você poder ver o que vai acontecer nesse momento. Quando eu clicar aqui, tá? Você vai ser levado para o meu canal, tá? Aí, uma vez que você tá no meu canal, no meu site, desculpe, você vai descer. É muito fácil, irmãos. Eu tô demonstrando, ó. Eu tô mostrando aqui o passo a passo. Tem várias coisas aqui, inclusive até falando do canal no Telegram e tudo, só para a pessoa ter consciência, ó, tá aqui, vai descendo, tem várias publicações, cursos que eu indico e tudo. E quando chega aqui, ó, arquivos em PDF para download. Comentário da lição e o slide da lição em PDF. Muito fácil, então não tem como você errar o que eu estou mostrando aqui. Então tem várias publicações. Agora o infográfico eu estou disponibilizando direto aqui. Então se você clicar, você pode baixar diretamente por aqui. Não vai precisar ir para o meu site, como também não precisa ir para o meu site quando você clica no infográfico lá na aba comunidade. Venha fazer parte do meu canal no Telegram, porque a partir de 2024... Desculpe, a afta na língua, tá? Às vezes tá aprendendo o que eu era falar, e aí, tá? 2024, a partir de 2024, não haverá mais postagens na aba comunidade em relação ao conteúdo gratuito. Somente quem é assinante do canal, membro do canal pelo YouTube, que tem aqueles que acabam assinando pelo YouTube e os que assinam pela outra plataforma, que o link está na descrição. Aí, somente os assinantes pelo YouTube vai ter o conteúdo na aba comunidade. Isso não vai acabar para quem é membro do canal pelo YouTube, mas para você, tudo vai vir para cá. Então, por favor, não deixe de ser assinante aqui do canal Pastor Mário Luna Oficial no Telegram. Pastor, por que o senhor não coloca esses links no WhatsApp? Por que o senhor não fez isso no WhatsApp? Vamos lá, vou explicar para você. Eu gosto de explicar, porque aí você fica ciente. Por quê? Porque no WhatsApp o grupo é assim, você entrou hoje, só tem acesso daqui para frente. Eu não posso ficar repostando tudo ao mesmo tempo. Isso aborrece todo mundo que participa de grupos. No Telegram não tem esse problema. Eu posto uma única vez. Pode entrar uma pessoa daqui a 6 meses. Ele tem acesso à postagem. Tanto é que tem postagem aqui no meu canal do Telegram desde o início do canal. Lá em abril de 2020, o primeiro trimestre que eu dei, tá tudo lá. Basta você ir rolando o tele e procurando tudo que você quiser. Vamos lá, tópico 2. O amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Vamos lá. Já foi falado que tudo baseia no amor de Deus, agora vai explicar. O amor de Deus. A Bíblia mostra que Deus é amor. Concorda comigo? É claro. No Antigo Testamento vemos o seu amor no relacionamento com todos os homens. Deuteronômio 33:3. Também contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel. Deuteronômio 7:7, Oséias 11:1, Malaquias 1:2. E em seu relacionamento com esse povo num processo de renovação de alianças em que sua misericórdia e benignidade são reveladas. Está em Deuteronômio 7:9 e Isaías 54, do 5 ao 10. No Novo Testamento, esse amor de Deus por todas as criaturas é afirmado e ampliado. João 3,16. Então você vê Deus demonstrando seu amor no Antigo Testamento. Deus poderia ter rejeitado para sempre seu povo. O povo apostatou da fé. Não ligava para Deus, não estava nem aí para o que Deus queria. Mesmo assim, Deus usou de misericórdia. Trouxe juízo? Trouxe. Mas não acabou com a nação e não desprezou e não quebrou a aliança para não ter mais relacionamento. Imagine se Deus fizesse isso, eu e você estaríamos prejudicados totalmente. Porque nós não fomos nós que fizemos isso que o povo de Israel fez.
mas nós também fizemos aquilo que desagrada a Deus no nosso dia a dia. E um dia tivemos um encontro com Jesus. E a pergunta é, agora vamos andar de qualquer maneira? Não posso, nem eu, nem você. O Altíssimo é revelado como amoroso, pois ele mesmo é amor. 1 João 4, 8 e 16. Mais uma vez. E este, por sua vez, é a sua própria essência. Deus é amor. Portanto, o amor é a base de todo o plano da redenção revelada na palavra de Deus. Se eu e você não estivermos cheios desse amor na nossa vida, porque tudo começa assim, meus irmãos, entenda isso. No momento que você consegue perceber, e você só vai conseguir perceber isso mediante o seu relacionamento mais íntimo com Deus. Mediante você ter um relacionamento mais íntimo, oração, jejum, leitura e prática da palavra, vigilância, você vai percebendo mais e mais o amor de Deus. Principalmente quando você estuda a pessoa de Deus com base no que as Escrituras revelam. Então, quando você estuda a pessoa de Deus, os atributos de Deus, a forma de Deus se comportar, você vai dizendo assim, meu Deus, como é possível o Senhor ser tão grande, tão poderoso e querer se relacionar comigo? E aí, conforme você vai vendo isso, o teu amor vai aumentando por Deus. Uma vez que o seu amor aumenta por Deus, ele vai aumentando por aquilo que Deus ama também. Então, é aquilo que Deus se agrada. Então, conforme Deus se agrada de determinadas coisas, você se agrada daquilo também. Então, se está no coração de Deus alcançar a vida de pessoas, vai estar no teu coração também alcançar a vida de pessoas. Se está no coração de Deus edificar a vida de pessoas, vai estar no seu coração também edificar a vida de pessoas. E você não vai olhar para o que você vai passar. Apesar de sentir o impacto do que você vai passar, eu também sinto, você sente, mas isso não vai nos parar. Por quê? Porque o nosso coração está cheio do amor. Se o pastor Laércio Fernandes fosse olhar para o que ele passou e está passando e vai continuar passando, ele não faria aquela obra. Mas o amor de Deus tomou o seu coração de tal forma que ele não olhou para as dificuldades, ele olhou para o que havia de fazer, o que tinha que ser feito, em nome de Jesus. Diante do que lemos, entendemos que não existe nada em nós que justifique Deus nos oferecer salvação. Ela é uma obra baseada apenas no amor de Deus. Tem gente dizendo aí, não, Deus viu algo em você e ele teve que te salvar. Isso não é bíblico. Isso é uma invenção da cabeça dessas pessoas. Não tem nada em nós que fez com que Deus tivesse que nos salvar de forma obrigatória, porque nós tínhamos méritos. Nós éramos condenados. Todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Foi o seu grande amor, no qual manifestou a sua graça, sua misericórdia, sua bondade, para nos dar condição de salvação, irmãos. 1 João 4,8 diz, aquele que não ama, 1 João 4,8 e 16, tá bom? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Tem gente que, eu não gosto de fulano, não gosto do outro, não gosto desse, não gosto daquela, não gosto daquela irmã, não gosto do... Como pode? Aí diz, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Olha o que a Bíblia diz. Só que pregam-se pouco nesse texto. Por quê? Porque desagrada as pessoas. Então eles não vão pregar nesses textos. E nós conhecemos e cremos. E cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Leia a primeira epístola de João. Você consegue ler ela, como diz alguns, numa sentada. Os 5 capítulos, rapidinho. Você lê tudo, rapidinho. Leia durante 7 dias. Todo dia você lê ela, completa. No final dos 7 dias você vai olhar e falar assim, eu tenho que aprender muito. Essa palavra está me confrontando. Faça esse exercício. Pegue a primeira epístola de João. Leia capítulo 1, 2, 3, 4, 5. De uma única vez. Tira meia hora. Em meia hora você lê. Não estou falando um estudo aprofundado. Estou falando de uma leitura. Leia. Leia o segundo dia. Terça. Quarta. Quinta. Sexta. Sábado. Domingo. E no final você vai dizer assim, eu preciso muito de mudança. Essa é uma epístola que quase não se lê. Porque ela nos confronta demais. Ela mostra o seguinte, tu diz que é cristão, então tu tem que amar. Se tu não ama, tu é mentiroso. Se tu odeia, tu aborrece teu irmão, tu é mentiroso. Deus é a fonte e a origem do amor. E todo amor deriva dele.
Deus não é apenas fonte de todo verdadeiro amor. Deus é amor em seu ser mais profundo. Não é o amor que é Deus que é amor, é diferente. Deus é a essência do amor. Toda a sua atividade é amorosa, por mais que o ser humano... Aí alguém diz, como Deus pode ser amor se vai enviar os seres humanos que não crerem em Cristo para o inferno? Ele está dando a oportunidade. Se a pessoa não quer, aí é uma escolha dela. Isso não vai deixar de Deus ser amor. Amor não é aprovação de conduta. Um pai e uma mãe amam um filho, ou a filha, mas eles não vão deixar o filho ou a filha fazer desordem dentro da sua casa, porque ama. Eles vão mostrar o caminho correto para o filho e para a filha e vai impor limite. O mesmo Deus que é luz é fogo, é também amor. Longe de fechar os olhos para o pecado, o seu amor providenciou um meio de expô-lo, porque ele é luz. Deus expõe o pecado do ser humano e de consumi-lo, porque ele é fogo consumidor, sem destruir o pecador, mas ao contrário salvando. Então Deus é amor. Se somos nascidos de Deus e Deus é amor, então não podemos afirmar que conhecemos a Deus se não amamos. Aí tem pessoas que dizem que não ama o próximo. Como não ama? Não ama o irmão da igreja, a irmã da igreja. Não tem como. O amor tem uma procedência divina. Ele emana da própria essência de Deus. O mesmo Deus é espírito, João 4:24, luz e fogo consumidor. É também amor. Capítulo 4, 8 e 16 de 1 João. Os filhos de Deus precisam expressar seus atributos morais. Se Deus é amor, nós também temos que amar. Se Deus se preocupa com o ser humano, nós também devemos nos preocupar. Se Deus quer fazer algo para mudar a situação do ser humano, nós também temos que fazer. Uma vez que somos nascidos de Deus, procedemos de Deus, e Deus é amor, precisamos amar uns aos outros. Por isso, em nome desse amor, anunciamos salvação para todos. Como é que eu digo que eu amo a Deus e não amo as pessoas? E não me preocupo com as pessoas? Preste atenção. Por isso, em nome desse amor, anunciamos salvação para todos. E precisamos amar uns aos outros. Jesus disse que a marca do discípulo dele é o amor. Se não há amor, não podemos dizer que amamos a Deus. Porque a marca do discípulo é o amor. Precisamos amar. Mas amar não é aprovação de conduta. Mas nós nos preocupamos e por isso anunciamos salvação. Lição principal. O amor de Deus é a base do plano da redenção revelado na Bíblia, manifestando-se no Antigo e no Novo Testamento em seu relacionamento com a humanidade e a sua escolha por Israel. 2. A redenção no Antigo Testamento. Redenção significa livrar o escravo de sua escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Então vai alguém lá, paga e liberta a pessoa. Esse é o conceito básico para a visão bíblica da salvação. No Antigo Testamento, a redenção está associada à vida familiar. Tá? Presta atenção nisso aqui. Social e nacional de Israel, no seguinte aspecto. Como é que acontecia uma redenção? É apenas uma forma de ver a redenção. Não é a redenção dos nossos pecados, mas a redenção de pessoas. Olha aqui, ó. Resgate para a libertação de um escravo. Pagava-se, dava a ele era tirado daquela posição, então ele era resgatado. Havia leis de Deus, até de tempo. Durante tanto tempo, depois ele sai livre. B, recuperação de um campo. A mesma coisa. T, resgate de um macho primogênito. D, resgate de alguém que seria condenado à morte. Além disso, a Bíblia mostra também Deus agindo de forma redentora em favor do homem. Quando Jacó invoca o anjo que me livrou de todo o mal. Gênesis 48, 15 e 16. B, quando Deus declara a intenção de livrar Israel da servidão do Egito, dizendo: vos resgatarei com o braço estendido. Então, todos esses acontecimentos aqui apontam para uma redenção, um resgate. Eu não vou explicar um a um, porque senão nós não conseguimos dar a aula e avançar dentro do que está sendo... Porque cada ato desse exige um desdobramento e eu não vou ter tempo, nem você como professor. Nós só estamos colocando aqui como uma ilustração do que é redenção, do que é resgate. Qual é a lição principal? Redenção na Bíblia envolve resgatar da escravidão, recuperar propriedades, proteger primogênitos, salvar da condenação à morte. Deus também age redentoramente, libertando Israel da servidão egípcia com o braço estendido. Êxodo 6:6. Redenção no Novo Testamento.
No Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina que é realizada por meio de Jesus Cristo. Aí já está falando em relação à questão do pecado. Nesse caso, a remissão do pecador é assegurada com base no preço do resgate pago a Deus Pai por Jesus Cristo em sua morte na cruz. Você prestou atenção no que está escrito aqui? Nós sempre anunciamos, a salvação é de graça. Mas foi pago um preço. Quem pagou? Jesus. Pagou para quem? Para o Deus Pai. Tito 2,14, Hebreus 9,12, 1 Pedro 1,18, 19. Cujo obra redentora é declarada no Novo Testamento. Entenda uma coisa. Jesus voluntariamente veio. Para obedecendo ao Pai, ele voluntariamente veio. O Deus Filho. Deus Pai, Filho e Deus Espírito Santo. O Deus Filho veio. Se ele viesse obrigado, não teria nenhum valor. Porque teria que ter a obediência, ser voluntário. É a mesma coisa. Se eu servir Deus por obrigação, não tem nenhum valor. Se eu fazer as coisas de Deus obrigado, não tem nenhum valor. Por quê? Porque Deus quer algo espontâneo, para ser de coração. Ser feito, a base daquilo tem que ser o amor. Quem ama não é obrigado a fazer. Faz porque quer fazer. Faz por amor. Dessa forma, apesar da salvação ser oferecida gratuitamente, ela não foi de graça, pois Jesus Cristo assumiu o nosso lugar para realizar o pagamento da nossa dívida. Isaías 53:5, olha o que diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Aquilo que nós merecíamos, Jesus Cristo recebeu sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No entanto, a experiência de redenção só estará completa, ele nos resgatou, todos que estão em Cristo, mas ela só vai ser completa e consumada na segunda vinda de Cristo por ocasião da glorificação final do crente, que é no arrebatamento, um corpo glorificado. A natureza pecaminosa não estará mais em nós. Portanto, e não estaremos mais sujeitos à morte física e nem à morte eterna. Portanto, o plano de redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada no amor de Deus. Precisamos pregar o evangelho para que vidas sejam resgatadas, para que elas não venham perecer. Então, o plano de redenção do pecador, resgatar, tem a ver com a obra de anunciar esse evangelho. Não só localmente, mas transculturalmente também, para aqueles que são enviados, como eu mostrei aqui no caso do pastor Laércio Fernandes. Essa obra começou com Deus e deve continuar através de cada cristão que anuncia o grande amor de Deus, que oferece salvação para todo aquele que crê em Jesus e se arrepende de seus pecados. Tem que crer, se arrepender de seus pecados para poder viver uma nova vida. Essa nova vida, os seus atos não é para ser salvo, é porque ele agora é um salvo. Se eu sou salvo, tenho que me comportar como salvo. Se você é salvo, tem que se comportar como salvo. Lição principal: no Novo Testamento, Jesus realiza a redenção pelo preço pago na cruz. A remissão é garantida por sua morte. A consumação ocorre na segunda vinda de Cristo, culminando na glorificação do crente. Entenda isso. Vamos lá. Você quer fazer aí uma arte digital? Preste atenção. Manhãs Artes Digitais agora está no Instagram. Venha conferir. Artes para congressos, cruzadas, cultos, agendas de cantores e pregadores, festividades, vigílias, profissionais liberais e muito mais. Manhãs Artes Digitais, artes a partir de R$19,90. Entre em contato hoje mesmo pelo nosso WhatsApp, DDD 21 97176 4015. E não deixe de olhar as nossas amostras no nosso Instagram para que você venha escolher a arte que melhor lhe agrada. Manhãs Artes Digitais. Então você tem aí Manhãs Artes Digitais, nesse caso, e agora você pode vir aqui no Instagram, tá, dela, e verificar aí as artes. E até, se você quiser contratar, você pode até dizer assim: ah, eu gostei dessa arte aqui, por exemplo, ó, gostei dessa arte aqui, eu quero um modelo parecido. E agora ela também tá fazendo arte com animação. Então você tem aí, ó, arte com animação, nesse caso,
Às vezes até pode entrar um vídeo da pessoa falando, fazendo um chamado, e você pode também contratar. Entre em contato com a Manhãs Artes Digitais, tá bom? Apareceu aí DDD 21 97176 4015. Manhãs Artes Digitais. Vamos lá para o nosso terceiro tópico e último tópico dessa lição de hoje. Visão bíblica do caráter transcultural da missão. Vamos lá. Um Deus missionário. O Antigo Testamento revela um Deus missionário no livro de Gênesis. Deus trata não somente com uma nação específica, mas com toda a humanidade. A queda do homem, Gênesis 3,15, ele faz uma promessa. O dilúvio, Gênesis 6,13. A eleição de um povo para abençoar todos os demais após a Torre de Babel, Gênesis 12,3. Então Deus não está apenas chamando um grupo, Deus está chamando toda a humanidade. No tempo certo isso viria a se cumprir. Nesses textos, a falha do homem está caracterizada, bem como o juízo de Deus e a sua promessa. Assim, o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar a todos os povos por meio de Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu explico isso no Entendes Tu que Lês. Não assistiu? Assista depois dessa aula. Lição principal: o Antigo Testamento revela um Deus missionário interagindo com a humanidade em eventos como a queda. Deus interage, Deus não acaba com o ser humano naquele momento. No dilúvio, ele não acaba com todo o ser humano também. A eleição de Abraão para abençoar todas as famílias da terra. Deus chama Abraão. Abraão aceita o chamado. Deus estabeleceu uma estratégia de abençoar universal, uma bênção universal por meio de Abraão. 2. A escolha de Israel e sua missão. Israel foi escolhido com um propósito. Mas olha o que aconteceu. Por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história. Todo Israel é descendência de Abraão, para que participasse de um modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade. A ideia de Deus era que Israel tivesse um comportamento de obediência, vivendo separado das nações, das suas práticas, para que eles pudessem ver em Israel a obediência a Deus e quisesse se render ao Deus vivo. Essa era a ideia, tá? É claro que Deus sabia que Israel não cumpriria esse propósito, mas o propósito estava dado a Israel. Ao estabelecer um relacionamento vertical, nesse caso, tá? Ao estabelecer um relacionamento vertical e correto com Deus, Israel seria exemplo para as demais nações. Então Israel estava sendo chamado para poder ser exemplo. Um relacionamento vertical com Deus. Todos olhariam Israel e falariam assim: eu quero também servir ao Senhor. Era desejo do Altíssimo que Israel se distinguisse dos outros povos como sua joia preciosa. Ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo do poder e da graça, atraísse o restante das nações. Está vendo? Entretanto, Israel fracassou nesse propósito. Por quê? A promessa estabelecida em Gênesis 17:8 foi invalidada pela apostasia e a infidelidade da nação. Isaías 24:5, Jeremias 31:32. Aí você vai falar assim: se a promessa foi invalidada, como é que o evangelho chegou? A promessa foi invalidada para ser cumprida por meio de Israel. Aí Deus já tinha o seu plano, tá? A promessa de salvar, né, de alcançar as outras pessoas não foi invalidada. Mas Israel, sendo instrumento, foi. Por quê? Porque Israel negligenciou isso. Por isso Israel foi levado para o exílio na Síria, segundo Reis 17, enquanto Judá, posteriormente, foi levada para o cativeiro babilônico, segundo Reis 25, segundo Crônicas 36. Qual é a lição principal? Deus escolheu Israel para ser exemplo de relacionamento com ele, mas a apostasia levou ao exílio na Síria e Babilônia, temporariamente invalidando a promessa de Gênesis 17:8, Isaías 24:5, Jeremias 31:32. E validando a promessa sendo feita através de Israel ali no Antigo Testamento. Por quê? Porque eles não viveram de acordo, tá, com aquilo que Deus queria. Mas a promessa de trazer salvação a todos não foi invalidada não, tá, irmãos? Só por meio de Israel. Israel deixou temporariamente de ser aquele que seria o porta-voz. A escolha da igreja. Aí entra a igreja, no qual o judeu também pode fazer parte, aceitando Jesus. O Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz. A salvação por meio de Cristo é cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural,
ele acabou não evangelizando as nações vizinhas. Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, à Igreja de Deus. A igreja passou a ser a responsável por isso. Essa igreja herdou uma incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Israel teve seu papel no Antigo Testamento, mas chega um momento que ele não tem mais como cumprir, porque ele abandonou, ele deixou de fazer aquilo que Deus queria da maneira que Deus queria. Então, entra a igreja. Ou seja, Israel não foi beneficiado enquanto não entra a igreja. Então, assim como a igreja dependeu de Israel até certo ponto, claro, óbvio, porque tudo começa com a nação que Deus chama em Abraão, assim a igreja dá continuidade. Paulo fala muito bem sobre isso na carta aos Romanos. Por isso fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, 13 e 14. A igreja não tem como desprezar Israel, somente olhando para tudo que Deus foi fazendo por meio daquele povo até chegar até nós. Devemos observar que a igreja não pode deixar de cumprir sua missão. No entanto, a apostasia é uma realidade que afeta muitos cristãos e algumas igrejas locais, como afetou Israel, tem afetado muitos cristãos e algumas igrejas locais como um todo. Lembra da igreja de Sardes? Em Apocalipse capítulo 3, a partir do 1, Jesus chega a falar que tem nome que vive e está morto. Apostasia. Dessa forma, não há mais cativeiro de povos. A igreja não vai ser cativa nesse caso, mas sim do pecado e do diabo. Mas a igreja tem que tomar cuidado para não voltar aos domínios. E quando eu digo assim, o povo de Deus, vamos dizer assim, melhor falando, o povo de Deus tem que tomar cuidado para não voltar para os domínios do inimigo. Porque nós somos membros do corpo de Cristo, membros da igreja. Temos que tomar cuidado para não nos tornarmos escravos novamente dos nossos desejos pecaminosos. Porque Israel foi chamado, andava com o Senhor, daqui a pouco estava regredindo, apostatando da fé. Qual é a lição principal? A salvação por Cristo cumpre a promessa de abençoar todas as famílias da terra dada a Abraão. Terra dada a Abraão. A terra dada a Abraão, né? Após Israel falhar, a igreja assumiu a missão missionária de ser sal e luz do mundo, colaborando com Deus na evangelização global. Síntese do tópico 3. A missão transcultural da igreja está fundamentada no caráter missionário do Senhor. Clube de membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e ganhe vários benefícios. Faça download de todos os arquivos em um único lugar. Programa EBD comentada online. Lições adultos e jovens, CPAD, comentários em PDF para imprimir, slides em 2 formatos, PDF e PowerPoint. Programas Entendes Tu, o que lês. E Teologia e a Vida Cristã, conteúdos em PDF para imprimir. Escolha o plano que melhor cabe no seu orçamento. Mensal, trimestral, semestral e o anual com desconto especial. A decisão é exclusivamente sua. Não perca essa oportunidade. Assine hoje mesmo clicando no link na descrição, na aba Comunidade ou no Telegram. Então, se você quer participar do clube de membro e baixar tudo no único lugar, ou você clica no link que está na descrição, você clica aí no botão do YouTube, no YouTube você vai baixar pela aba Comunidade, tá? Se você clicar no link, você vai baixar numa plataforma fora, vai estar tudo no único lugar. Fica a seu critério. Pastor, não tenho como. Então, baixa pelo Telegram, gratuitamente, clicando no link, no meu site, baixando, vai ser bênção da mesma maneira. Conclusão. Vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia. A partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo. João 3,16. E esse amor que estimula a igreja de Cristo a levar a sério a obra missionária até que o Senhor Jesus volte. Deus não desistiu do pecador. Por isso, ele conta conosco, pois é a sua vontade que todos os homens se salvem. 1 Timóteo 2,4. Veremos nas lições seguintes como é que Deus vai fazer nessa obra no decorrer dos tempos, tá? Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Tá aí, ó, lição 3, 15 de outubro de 2023, dia do professor. Desde já no dia eu vou falar aí, dar os parabéns. Missões transculturais no Antigo Testamento. E não se esqueça... Entendes tu que lês? Já assistiu? Amém. Não assistiu? Assista. Missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Também, lembre-se aí da questão aí de participar do projeto aí, mais 3 inscritos do canal. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então, é isso.
Tá? Agora eu quero fazer os agradecimentos aí de algumas agendas que eu estive juntamente com a minha menina princesa. No dia... Minha menina princesa é minha esposa, tá, irmãos? Deixar isso claro logo pra vocês poderem entender quando eu falo, ó, tá? Inclusive, essa é uma foto nova agora, que foi tirada num desses eventos, tá bom? Minha menina princesa, minha esposa, Ângela Manhães Luna, tá? Por favor, que o Senhor possa continuar nos dando graça. Então, essa agenda foi realizada no dia 15 de setembro, às 19 horas, no 10º aniversário da Congregação Jeová Shalom, que tem como dirigente meu amigo querido, tá? Amado pastor Paulo César, sua esposa missionária Deise. Eles pertencem ao Ministério da Assembleia de Deus de Irajá, em Parada de Lucas, pastor Luiz Aleixo de Paula, que foi meu pastor presidente também. Então, tem aí as fotos. O Grupo Jovem, no dia do Grupo Jovem, eles nos convidaram. Cada dia da festa, um departamento está responsável. E esse ano, foi os jovens que me convidaram e a minha esposa, eu estive pregando e ela esteve louvando para a glória de Deus, tá? Quando foi no dia 16 de setembro de 2023, às 19 horas, eu estive na festividade do Dia Nacional da EBD. Eu dei uma palestra sobre a EBD, tá? Com o intuito lá de aperfeiçoamento para os professores na Assembleia de Deus, no Anil, em Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro. Todas essas agendas é aqui no Rio de Janeiro, tá? Superintendente pastor João Marciano, meu abraço, meu pastor, o senhor é uma bênção. E também o meu pastor presidente Zildo Pereira. Eu digo meu no sentido assim de consideração, nos receberam com todo carinho, com a hospitalidade em Cristo. Então é a minha maneira de falar. Quando eu falo de pastores presidentes, geralmente eu falo assim, meu pastor presidente, né? Mas é só uma forma de falar. E aí eu estive lá dando essa palestra, tá bom? Tava ali as fotos. Quando foi no dia 17, tá? Às 9 horas da manhã, eu estive no segundo encontro pelo Dia Nacional da Escola Dominical, eu e minha esposa, na Assembleia de Deus Vida Plena, dando a lição de número 12. A igreja, né? Coluna e firmeza, né? Da verdade, a lição sendo a igreja do Deus vivo. Eu tive ministrando essa aula nesse dia, tá bom? Na Assembleia de Deus Vida Plena, Vicente de Carvalho, Rio de Janeiro, bem pertinho da onde eu moro. Pastor Agostinho, pastora Valéria, eles nos receberam, a igreja lá nos recebeu com muito carinho, tá? Uma hospitalidade maravilhosa. Ganhei um livro, tá até ainda, tá lá na foto, lá aparecendo, tá aqui, ó. Gordon Fee, isso aqui é um lançamento, isso aqui é joia. Cristologia Paulina, um estudo exegético teológico. Nem abri ainda, tá? Mas é um livraço para quem estuda, e eu que gosto da parte de interpretação bíblica. Eu quero agradecer a irmã Patrícia, ao seu esposo, o presbítero Gustavo, que é o superintendente, não estava presente, mas a irmã Patrícia, sua esposa, ela representou muito bem, né? No sentido de uma representação do seu esposo. Fez um trabalho com excelência e eu quero agradecer a todos os membros, professores, todos que lá estavam e os que não estavam, nos receberam muito bem. E aí à noite eu voltei no Anil novamente para o encerramento da festividade pelo Dia Nacional da EBD, tá? Eu voltei novamente e aí eu estive pregando. Tem aí a foto quando eu tô. Atrás tá o pastor Zildo. Dá pra você poder perceber ele aí atrás aparecendo na foto. Esse aí é o pastor Zildo. E nessa foto da ponta, tá bom? Eu estou abraçado aí. E no meio, né, de paletó azul está o pastor João Marciano, que é um amigão. Foi através dele, ele é o superintendente da escola dominical nesse ministério, tá? Eu estive lá pra glória de Deus, pastor Zildo. Todos os obreiros nos receberam com muito carinho. Então, a minha gratidão por todos esses eventos que nós estivemos. E se você quiser nos convidar, entre em contato, pode entrar em contato diretamente pelo celular, 21 971 76 4015, é o celular da minha esposa, nesse caso, o WhatsApp dela, ela que faz o agendamento e nós vamos com toda alegria estar aí comparecendo na sua igreja para poder pregar, trazer uma palestra, trazer um curso, enfim, aquilo que for necessário que vocês precisarem em nome de Jesus. Nesse momento nós vamos estar orando, eu quero fazer os últimos avisos aqui. Primeiro eu quero anunciar para você aí essa tela, tá, do Pix. Pessoas me pediram, pastor, eu quero agradecer as pessoas que têm feito Pix, pessoas que têm colaborado de alguma forma, tá? Eu não tô aqui para poder citar valores, falar que um deu isso, deu aquilo, de forma nenhuma, mas alguém já tem sentido no coração, tá? De ajudar, mesmo que no seu coração você fale, poxa, mas é algo tão pequeno, às vezes a pessoa pode ali dar um Pix de 5, de 10, de 15, de 20, irmãos, glória a Deus, glórias a Deus, não tô preocupado com isso, eu falo das necessidades, tem essa cadeira, tem um computador que já tá bem cansado. Agora mesmo eu tô dando aula aqui, ele tá aberto diante de mim, na minha frente aqui, ele tá aberto, tá?
para poder tomar um arzinho. Mas ele tá indo, pra glória de Deus. Então, se você quiser, no primeiro QR Code, no QR Code 1, é com o aplicativo do seu banco. Você lê a tela e aí você pode fazer o Pix no valor que você quiser ou usar o número de Pix, que é o número do meu telefone que tá lá em cima na tela, tá bom? E no número 2, se você ler na câmera do seu celular e não é no aplicativo do seu banco, você pode fazer uma doação pelo PagSeguro e no PagSeguro você tem a opção de fazer cartão de crédito, boleto, né, nesse caso, ou o Pix direto. Então tá aí só para lembrar você, às vezes as pessoas pedem, né? Então eu tenho colocado aí para você poder saber. Também quero aproveitar a oportunidade e lembrar você que estamos chegando aí, ó, no curso Como Facilitar o Meu Estudo da Bíblia, tá? Essa aula vai ser ministrada no dia 8 de outubro, né? 8 de outubro, tá? Mas eu estou aí para o lançamento dentro do mês de outubro, no máximo, quero deixar isso bem claro, no máximo até o dia 4 de novembro, que é o primeiro sábado de novembro. É o máximo que vai acontecer, não vai mais do que isso, pode ficar em paz, tá bom? Mas a gente teve alguns contratempos, nós estamos passando por uma situação. Quando eu tô gravando esse vídeo, tá? Eu quero deixar isso claro. Quando eu estou gravando esse vídeo, dia 20/9, e vai pro ar no dia 21/9, a minha mãezinha, a sogra, a minha sogrinha mãe, que eu falo, que é a mãe da minha esposa, a mãe da minha menina princesa, ela não está nada bem de saúde. No momento que eu tô gravando aqui, minha esposa não está nem no nosso lar, ela está onde a mãe mora, na região dos Lagos, em Araruama, Rio de Janeiro. Então, assim, nós estamos tendo vários contratempos devido a essa questão de saúde. Preciso que peça, eu tô pedindo oração aí pela vida dela, tá bom? Que Deus possa ter misericórdia, dar saúde para ela, fortalecer o coração dela. Ela tem um problema no coração. Volto a dizer, estou falando isso no dia 20/9 de 2023, gravando essa aula e vai ao ar no dia 21/9 de 2023. Eu gosto de frisar a data, porque de repente lá no dia 8/10 está assistindo, na semana de 8/10, isso já passou, já tem um bom tempo, já pode ter mudado todo esse quadro que eu tô falando. Mas aí eu estou voltando aqui para dizer para você que eu quero até o dia 4 de novembro fazer o lançamento, sair, não passa desse dia, com certeza, tá bom? Eu falei mês de outubro, mas pode acontecer até o dia 4 de novembro, estou aí lançando o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, através de métodos, eu vou falar, você deve procurar, né, saber o que está procurando. Quer estudar sobre um personagem, sobre um tema, sobre uma doutrina, fazer uma análise de um texto mais apurado, um resumo? Então tudo isso eu vou tratar nesse curso Como Facilitar o Meu Estudo da Bíblia. Ele vai abrir para que outros cursos venham, tá bom? Eu sei que tem gente esperando aí outros cursos também, então eu não posso deixar de falar sobre isso. Então, nesse momento, nós vamos estar aí orando. Eu acredito que eu não esqueci de nada, tá? Lembrando a você aí, ó, que eu tenho 2 livros que estão sendo, ó, tanto esse, tá? Missões na Era do Espírito Santo, como Teologia Bíblica de Missões, eu tô deixando aí de recomendação, que são livros que tá sendo recomendado pela revista, então tô lembrando a você também, tá? Eu acredito que eu não esqueci de nada, então nós vamos orar nesse momento. A aula hoje está com tempo bom, lembrando a você mais uma vez, eu não posso deixar de lembrar você, tá? Não deixe de entrar aqui no Instagram do pastor Laércio Fernandes, venha ver a obra que ele está realizando na Bolívia e seja abençoador, contribua com esse ministério, tá? Tá sendo um ministério abençoado, então contribua com esse ministério, como eu falei, tá aqui, ó, contribua com esse ministério, tem aqui o Pix, tá? Não deixe de contribuir, tá? Conheça a obra, verifique a obra e se Deus tocar no teu coração, abençoe esta obra em nome de Jesus. Vamos estar orando nesse momento, apresentando as causas que estão representadas aqui, tá? Nós vamos apresentar cada causa que está sendo representada aqui. E se você tem seu pedido aí, apresente a Deus nesse momento. Ore pela saúde da minha mãezinha sogra, ou sogrinha mãe, como eu falo, tá? É a mãe da minha esposa. Eu tenho a minha mãezinha, Marina, mas essa é a mãe da minha esposa que eu considero como uma segunda mãe também. Ore por ela, ore pela minha esposa também, que com tudo isso fica muito... mexe com o emocional dela, ela ama muito essa mãe, meu Deus, tá? E vamos orar e vamos em frente. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer por mais um programa, Senhor. Eu cheguei a achar que eu não ia conseguir gravar esse programa na data certa,
e ser publicado na data certa por causa da situação como está, Senhor querido, essa parte, essa afta na minha língua. Mas graças a eu te dou que eu consegui. Eu te peço, inclusive, que possa me curar, para que eu possa continuar realizando a obra do Senhor. Eu sei que as investidas vêm depois de uma agenda longa, 4 compromissos, logo na segunda-feira, Pai. Fizemos as agendas sexta, sábado, domingo. 4 compromissos. Quando foi na segunda-feira, aparece essa afta do nada, Pai. Mas o Senhor é bom. Logo também a minha esposa recebe a notícia da saúde da mãe dela e tem que ir para lá às pressas. Mas o Senhor é bom também. Eu peço ao Senhor que nesse momento possa visitar, Senhor querido, a vida de cada pessoa que está representada nesse caderno de oração. Que o Senhor possa abençoar. Que o Senhor possa fazer uma grande obra, Senhor. Que o Senhor abra portas de emprego. Que o Senhor possa dar, Senhor querido, solução na causa, na justiça. Tem pessoas pedindo oração pela aposentadoria. Senhor, tem pessoas pedindo libertação do marido, libertação do filho, libertação da filha, libertação da esposa. Tem pessoas pedindo pelo casamento. Senhor, tem pessoas pedindo, Senhor, cura de enfermidades. Ó Deus, como a minha sogra precisa também. Ó Deus querido, e outras pessoas precisam também. Pessoas que estão com depressão, síndrome do pânico, crise, Pai querido, de ansiedade. Meu Deus, tanto problema, tanta dificuldade, tantas situações desfavoráveis. Mas o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Eu peço ao Senhor que nesse momento possa visitar cada vida, Senhor. Cada necessidade, cada problema, Senhor. Pois as pessoas têm seus problemas, as pessoas têm as suas necessidades, as pessoas têm suas causas, Senhor. Eu peço ao Senhor que possa visitar, Senhor querido, cada um deles. Que o Senhor possa entrar na causa em questão. Que o Senhor possa operar em suas vidas. Que o Senhor possa fazer uma grande obra, Senhor. Eu creio, em nome de Jesus, liberta as pessoas do tráfico das drogas, do vício das drogas, da prostituição, do vício da bebida, do alcoolismo. Ó Senhor querido, da jogatina. Toma nas tuas mãos, Senhor querido, as pessoas, Senhor querido, os professores, abençoa suas vidas. Toma seus familiares, toma os alunos também, toma os membros do canal, os inscritos do canal, toma esse canal, permite que ele continue crescendo, toca no coração das pessoas para que continue, Senhor, divulgando o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Ó, Senhor, toma as pessoas em suas localidades, os vizinhos, toma aqui os vizinhos também da minha localidade, salva cada vida, que eles te conheçam como único e suficiente Salvador, o teu Filho Jesus Cristo, que eles possam ser alcançados, que o Senhor possa fazer uma grande obra, que eles possam viver para a glória do teu nome. Senhor, se tem alguém enfermo na redondeza aqui, alguém precisando de cura, alguém precisando de emprego, alguém precisando de uma solução, ó Deus querido, tu é Deus que pode trazer a solução em nome de Jesus. Eu entrego cada causa, cada necessidade em nome de Jesus, em nome de Jesus. Hoje acabei até esquecendo de colocar o fundo para estarmos orando juntos, né? Mas tudo bem. Mas tem agora um fundo também para que nós venhamos estar orando em nome de Jesus. Nesse momento eu vou dar a bênção apostólica. Na próxima tela tem aí os vídeos de recomendação e nos vemos na próxima aula. Não deixe de estar orando pelas nossas vidas, porque nós precisamos demais, tá bom? Precisamos muito, tá? E também, se você quiser participar aí desse curso, tem aí um link na descrição para você participar do grupo do WhatsApp para esperar o lançamento. Porque no grupo eu vou estar falando logo em primeiro lugar sobre o lançamento e logo depois venho falar aqui na aula sobre o lançamento. Mas aí participe do grupo, tá bom? Do lançamento, se você quiser participar do grupo para esperar o lançamento. Até o dia 4 de novembro de 2023 está lançado para a glória de Deus e depois, aí, sucessivamente, Deus vai mandar outros cursos aí, porque eu creio, para a glória do nome santo do Senhor. Nesse momento, vou dar aqui a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês que aguardam a volta do Senhor e todos digam amém.